Pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade aí na disciplina de linguagem de montagem e hoje a gente vai ver como fazer uma adição, tá? Só que junto com a adição a gente também vai ver como fazer uma subtração, certo? E quando a gente utiliza qualquer tipo de entrada de dados, né, pelo teclado, existe uma tabela, né, que é a ASCII2, certo? Essa tabela ASCII2, né, ela possui vários códigos e esses códigos representam símbolos, né? São os símbolos, né, as letras, os números, né, acentuação, vírgula e por aí vai, né? E o código da tabela ASCII2, que representa os números de 0 a 9, que são os decimais, tá? São esses, certo? Então, quando a gente vai manipular valores, né, fazer uma soma, por exemplo, né, se eu quisesse fazer a soma, né, de 2, né, mais 4, que é igual a 6, né, eu teria que deixar esse número pronto, né, para ser manipulado. Ou seja, quando eu digito 2 no teclado, né, o computador ele enxerga isso como um símbolo. Então ele vai consultar, né, lá na tabela ASCII dele o que é esse símbolo. Então esse símbolo é uma sequência de 8 bits, né? 0011 0010. Isso é o 2, né? A gente pode notar fácil aqui o final, né? O segundo nibble, né? O segundo conjunto de 4 bits é 10, né? Que é o número 2 em binário. Acontece que o nibble da esquerda ele possui uma codificação da tabela ASCII2, né? Que é 0011 para todos os números, certo? Então, a gente não pode falar que esse número aqui, ó, em binário, corresponde ao número 2 em decimal. Tá? Se a gente fizer essa conversão, não será o 2, certo? Então, antes de manipular, né, esse 2, somar com algum outro número, subtrair, fazer qualquer tipo de manipulação de dados, né, de valores, né, de operação, eu preciso deixar esse número aqui, né, em binário, né, só que com uma possível conversão para decimal, né? Então como que eu faço isso, né? Eu tenho que remover isso, né? Isso aqui teria que ser 4 zeros, né? Então antes de fazer a operação eu faço o que? Eu subtraio por zero. Por quê? Porque o zero ele vai remover esse nibble de todos os números, tá? Então o 2, vamos lá de novo, o 2, né, ele corresponde à sequência 0, 0, 1, 1, né, 0, 0, 1, 0, opa, certo? Então essa é a sequência do 2, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso subtrair por zero. O que é o zero? Eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer essa operação aqui, né? 2 menos 0, certo? Vamos colocar, deixa assim, 2 menos 0. Então eu tenho 2, eu vou subtrair por 0. Por quê? Porque eu quero remover esse nibble aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4. Se a gente jogar para baixo, né, isso aqui, fazer essa operação, né, vamos jogar, colocar tudo junto.
né? Vou colocar aqui que é uma subtração, né? Então, se eu colocar, né, se eu fizer essa subtração, o que vai acontecer aqui, né? Eu tenho que 0 menos 0, 0. E aqui, 1 menos 0, 1. Aqui, 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. E aqui eu vou remover exatamente esse primeiro conjunto de 4 bits, né? Então, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Opa, 0. E aqui, 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Tá? Então, eu tenho esse número aqui. Agora sim, né? Agora eu tenho que esse número aqui, né, corresponde, né, ao número 2 em decimal. Certo? Agora é possível realizar as operações. Então, todas as vezes que eu for realizar operações com números em linguagem de montagem, eu preciso fazer uma subtração por 0 desse número que eu digitei, certo? É importante entender isso, né, justamente porque se não for removido, né, provavelmente a gente vai ter aí um resultado inesperado, né? Não vai ser o resultado que a gente pretende ter, certo? Então a gente fica por aqui, a gente já volta já com a codificação. Bom, agora para a gente codificar, né, eu vou codificar aqui usando o VIM, né, sudo VIM, eu vou chamar de soma não, vou colocar aqui aula 3, soma.asm, certo? Vou colocar tudo aqui porque eu não sei como é que estão as permissões. Opa, tá? Bom, então vamos continuar aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? O esqueleto de um programa em baixo nível, né? Em linguagem de montagem. Então, o que a gente precisa fazer aqui, né? Ó, primeiro definir quais são as seções, né? Então, section.data, né? Vou ter a section.bss e a section.text, certo? Dentro dessa section.text eu vou ter a inicialização global, né? Então, global. E qual vai ser? Vai ser o underline start, certo? E esse rótulo start que vão ter a minha codificação, certo? E vou ter o rótulo exit, que vai ser para a minha saída do programa, né? Encerrar a execução do programa, tá? Então é isso que a gente precisa saber, né? A princípio é isso, tá? Primeira coisa, né, que a gente deve saber, tá? Agora, dentro da seção data, a gente precisa definir quais serão nossas constantes, né? Então, o que eu coloco aqui? As mensagens que eu quero, né? Então, vou colocar aqui a mensagem 1, né? DB, vou colocar primeiro número,
Eu não vou usar acentuação, tá? Número. Não sei se vai dar algum probleminha de acentuação. Eu prefiro não usar. Vamos colocar, vai. Pra ver se vai imprimir certinho. Certo? Depois que a gente definiu, né, essa variável MSG, a gente precisa saber o que? O tamanho, né? Vou colocar aqui, tamanho, opa, tamanho, né? MSG1, né? Vou colocar o que? Que é igual a posição atual de memória menos a posição inicial de MSG1, certo? Dessa forma a gente tem que essa constante, então MSG1, né, vai ser igual ao tamanho dessa mensagem, tá? Vamos fazer isso para outra mensagem, mensagem 2. Segundo número. MSG2 igual posição de memória menos MSG2. E aí eu quero escrever uma mensagem aqui também, MSG3, que é o resultado. Vou colocar aqui, né? Soma, né? Soma tamanho MSG3 é igual a posição atual menos MSG3, certo? Então dessa forma a gente já definiu, né, quais serão aí as constantes, né, que vão carregar o que? A parte escrita, né? A parte escrita do nosso programa, tá? Bom, depois de definir as constantes, a gente precisa definir quais serão as variáveis, né? Então, o que eu posso fazer aqui? N1, né, que seria uma variável, eu vou reservar, né, um byte para ela. Então, resb 1, N2, reservar um byte e colocar um R aqui que seria o resultado. Também reservar um byte. Então eu já tenho aí minhas três variáveis, né? O que eu vou fazer? Eu vou somar, né, N1 e N2, né, jogar para dentro de R e imprimir R, certo? Essa é vai ser a função do nosso programinha. Bom, depois disso, aí eu venho, né, aqui para dentro do meu start, né, onde terão aí todos os comandos que serão executados, tá? Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou mover, né, para EAX 4, que eu quero imprimir, certo? Quero escrever. EBX, eu vou mover 1, porque a entrada padrão, né, aliás, porque a saída padrão é a tela do computador, que é código 1, né? ECX, que eu vou escrever o que? A mensagem 1, certo? E move EDX com o tamanho dessa mensagem 1, certo? Bom, feito isso, o que eu preciso fazer? Pedir para executar. Então, vou pedir uma interrupção, né, int 0x80, certo? Depois que eu pedir, né, que executar essas instruções, o que vai acontecer? Vai escrever na tela
primeiro número, tá? E aí eu preciso fazer o quê? Preciso ler, né? O usuário vai digitar alguma coisa. Então eu vou ler, né? Vou fazer o quê? Uma leitura, vai ser uma entrada de dados, né? Com a entrada de dados padrão, né? Vai ser o teclado, né? Então 0 entrada de dados padrão, tá? Onde que eu vou guardar essa mensagem, essa entrada que o usuário vai digitar. Eu vou guardar em N1, tá? E eu vou reservar aí, né, 1 byte para guardar essa informação, certo? E aí eu peço uma interrupção, certo? Vou repetir o processo da mensagem 2. Agora MSG2. Tamanho MSG2. E peço para causar uma interrupção. Vou ler o segundo número, né? Vou colocar em N2. Com 1 byte, certo? Ó, deixa só eu corrigir uma coisa aqui, porque quando eu dou um Enter, né, eu vou deixar 2 bytes aqui, porque 1 byte vai ser para armazenar o Enter, né? Com isso, eu não preciso da quebra de linha, certo? Bom, depois que eu tenho aqui, pera lá, int 0x8 para causar interrupção, certo? Bom, depois que eu tenho, né, os meus números, né, lidos, o que eu preciso fazer, né? Qual foi a explicação no vídeo passado? Eu preciso deixar esses números, né, N1 e N2, de forma que eu consiga realizar operações matemáticas com ele, né? Então eu preciso fazer o que? Eu preciso fazer uma subtração, né, desses números. Eu preciso subtrair o valor 0 desses números, tá? Acontece que os valores, né, até agora, eles estão em variáveis, né? Eles estão em N1 e N2, tá? O que eu preciso fazer para manipular isso aí? Eu preciso utilizar variáveis, aliás, eu preciso utilizar operadores, né? Desculpa, registradores para fazer essa operação, tá? Então eu vou utilizar um operador, né? Eu vou colocar aqui um move, eu vou colocar AL e vou receber N1. Para receber N1 entre colchetes. Então, novidade aqui, né? AL, né? Se a gente buscar lá as informações, né, nas aulas teóricas, lá nos slides, né, a gente vai encontrar que AL, né, é metade de AX, certo? Então, para colocar
um número, né, um valor de 8 bits, 1 byte, né, basta eu ter também 1 byte. E a AL me fornece isso, certo? Não preciso utilizar mais do que isso, né, no registrador. Por que eu estou utilizando a AL? Eu poderia colocar aqui EAX? Até posso, tá? Mas eu vou utilizar um número maior, né, um espaço maior de memória para colocar o mesmo valor, tá? Dessa forma aqui eu consigo, né, deixar espaço de memória em registradores disponíveis para que eu possa colocar outros valores se for necessário. Nesse caso não vai ser, mas mais para frente vai. Então vamos acostumar a trabalhar com o AL, certo? Então eu vou jogar o valor, tá? O colchetes aqui, ó, significa o que? Eu quero o valor de N1, né? Eu não quero posição inicial de N1, tá? Eu quero o valor de N1, o que está lá dentro dele, né? Então eu jogo aqui esse valor de N1 para o registrador AL, tá? Vou fazer a mesma coisa. BL, eu vou jogar N2, certo? Então, o AL está com N1, o BL está com N2. O que eu faço agora? Eu vou fazer uma subtração. Então, né, vou subtrair de AL o que? O 0, que vai entre aspas simples, tá? Então, eu vou fazer sub AL0, ou seja, eu estou subtraindo o valor que eu digitei, né? Estou falando o valor que eu digitei, por exemplo, 3 menos 0, tá? Na primeira leitura, né? O que está lá estava em N1. Eu joguei para AL e agora eu subtraio 0, certo? Vou fazer o mesmo para o BL, né? Subtrair 0. Certo? Depois que eu fiz a subtração, eu posso fazer o que? Vamos lembrar o seguinte, que eu removi, tá? O primeiro nibble do número digitado, né, que a tabela ASCII possui. Depois que eu removi, nesse momento, né, da sub, AL e BL estão com os valores, né, que eu digitei, só que agora eles já estão com os valores atualizados, né, os valores que a gente pode chamar de valores que podem ser representados de forma decimal, tá? Dessa forma eu consigo fazer as operações matemáticas, tá? Então, se eu digitei 1, né, se N1, por exemplo, estava com o valor 1 e N2 estava com o valor 3, né, então agora sim eu posso fazer 1 mais 3. Eu posso fazer o que? ADD, vou somar AL, né, AL mais BL, certo? E aí vai me dar o valor que é um valor que não é representado pela tabela ASCII2, certo? Então, de novo, se eu digitei o valor 2 e depois eu digitei o valor 4, né? Isso aqui vai ser igual a 6, certo? Para eu fazer essa soma, aqui, tá? Eu tive que fazer o que? Remover do 2 o primeiro nível, foi nessa hora aqui, né, que eu fiz a subtração de 0, e remover do 4 também o 0011 que a tabela ASCII2 coloca que foi feito aqui, essa subtração, certo? Depois que eu fiz a subtração, eu posso somar esses dois números, né, que foi o ADD, que é o comando, a instrução de soma. Beleza, somei. Só que esse resultado aqui, ele corresponde a isso aqui, né? Ó, 0, 0, 0, 0, né? 6 vai dar
0, 1, 1, 0, não é isso? 1, 2, 4, isso mesmo. Então, o resultado em binário será isso aqui. Isso aqui o computador não consegue trabalhar de forma escrita, tá? Isso aqui é um número que é um número para realização de operações matemáticas, mas não é um número que é uma sequência binária correspondente à tabela ASCII 2. Mas eu quero imprimir 6. Né? Então, o que eu preciso fazer? Bom, eu não subtraí 0 para fazer a operação matemática com o número. Então, agora, para imprimir o valor, eu tenho que fazer o que? Adicionar 0. Porque se eu adicionar o 0, vai acontecer o que? Vai acontecer isso aqui. Ó. Ele vai adicionar nesse primeiro nibble o 1 e o 1, que aí sim, esse código aqui corresponde, né, o valor 6 na tabela ASCII 2. Então eu tenho que fazer o que aqui? ADD, né, somar, né, em AL, tá? O resultado da soma sempre vai ficar no primeiro registrador, certo? Então eu tenho que somar em AL o 0, tá? Agora sim eu vou ter o 6 dentro do... o 6 em codificação da tabela ASCII 2 dentro do registrador AL, certo? Bom, depois disso, o que eu posso fazer? Eu quero jogar esse valor, né? Eu quero jogar esse resultado dentro da minha variável de resultado que eu tinha reservado, que é R, não é? Então, eu vou mover, né, como valor para dentro da variável R, o que? O AL, o valor de AL, certo? Joguei o 6 lá para dentro de R, certo? Agora eu tenho lá a variável R para guardar a minha soma, beleza? Bom, depois que eu fiz isso, toda essa manipulação, né, eu vou pedir para quê? Eu vou pedir para causar uma instrução, aliás, uma interrupção, para que eu consiga executar executar essas operações matemáticas, tá certo? Bom, depois que executou isso aí, agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma escrita, tá? Eu vou escrever o que? Vou escrever a mensagem 3, que é lá o resultado, né? Então, move EX 4, move EBX 1, move ECX. Vou colocar o que aqui? Vou colocar a mensagem 3, né? E move EDX. Vou colocar o que? O tamanho da mensagem 3, certo? E pedir para causar uma interrupção. Por que que aqui eu fiz várias... Vamos voltar um pouco aqui. Por que que aqui eu fiz executei vários comandos, né? Várias interrupções aqui, várias instruções antes de dar a interrupção. Observa que a gente causa uma interrupção sempre que nas próximas instruções a gente for utilizar registradores que estão sendo utilizados, tá? Então nesse caso aqui, ó, o registrador AL e BL, né, eles foram utilizados, então eu vou utilizar de novo. Até daria, né, eu acho que para desconsiderar essa interrupção, né, mas aqui eu causo uma interrupção e eu tenho todos esses registradores de novo disponível para mim, tá? Bom, continuando, depois que eu causei
escrevi a mensagem resultado, agora eu quero escrever o que? O número, não é? Então, de novo, EAX, vou fazer uma escrita, né? EBX, né? Na saída padrão, ECX, vou escrever o que agora depois de resultado? Eu vou escrever o R, tá? Justamente o valor, a variável que eu quero imprimir. E depois EDX, qual que é o tamanho dessa variável que eu quero imprimir? Eu quero imprimir tamanho 1, né? Estou fazendo soma de valores e o resultado dessa soma, tá? Ela necessariamente, tá? Por enquanto, necessariamente, ela precisa ter, o resultado precisa estar aí entre 0 e 9, tá? Por quê? Se eu somar, por exemplo, 7 mais 8, o resultado é 15. Não existe 15 na tabela ASCII, tá? Existe o 1 e existe o 5, né? Então, para imprimir o 15, na verdade, eu teria que imprimir o 1 e depois o 5. Isso aí a gente vê depois, tá? Mas, a princípio, né, por enquanto, é isso que a gente vai fazer. Resultados sempre de 0 a 9. Por quê? Porque para fazer essa impressão de resultados acima do valor 9, um 10, né, 5 mais 5 não é 10, é 1 e 0, tá? Então a gente vai ver mais para frente aí com vetores, né? A gente tem que utilizar vetores para imprimir, fazer uma impressão dessa, tá? Não é simplesmente fazer uma soma e imprimir o resultado. Se você fizer isso, pode fazer por conta, né? Até deve fazer para testar. Você vai ver que é possível que imprima uma letra qualquer aí, um outro símbolo, né? Por quê? Porque ele vai pegar o que significa isso lá na tabela ASCII e escrever na tela, certo? Bom, depois disso eu faço o que? Causo uma interrupção e finalizo meu programa, né? Como que eu finalizo meu programa? Move EAX vai receber o 1, não é? E aí eu faço aqui uma interrupção, beleza? E vou gravar e sair do meu programa, certo? Agora, o que a gente precisa fazer? Na ASME, F64, aula 3, soma.asme. E vamos dar uma executar. Opa, tem um errinho aí. Vamos voltar lá. Opa, tá invertido aqui, né? Vamos executar de novo. Bom, executou, certo? Agora a gente faz o que? Sudo ld -s-o. Vou chamar de aula 3 soma aula 3. Pego o arquivo que foi gerado .o, né? E executo. Não aconteceu nada, aparentemente deve estar correto, né? Então aula 3 underline soma, executo primeiro o número, digitar o 2,
o 3, a soma igual a 5. Beleza? Então é isso aí, né, pessoal? Essa é uma soma, né? O que fica de importante aqui, né? Ó, vou voltar lá no código. O que fica aqui de novidade, né? A novidade é que para eu conseguir fazer uma operação, ou que seja ela aí soma, subtração, multiplicação, divisão, eu preciso subtrair, tá? O zero. Para eu pegar o conteúdo da variável, uso colchetes, certo? Para colocar um valor de um registrador dentro de uma variável, também uso colchetes, tá? Para imprimir esse número que eu, né, o resultado da minha operação matemática, o que eu falo? Adiciono, o que eu faço? Né? Adiciono o zero, certo? E depois impressão comum, normal, né? Sem novidade, tá certo? Então, qualquer dúvida, entra em contato, tá? Repita esse processo, faça esse processo, né? Se vocês quiserem fazer essa soma não fazendo a subtração, tá? Comenta, né? Apaga essas duas linhas aqui, essa daqui também, né? Faz a soma direto, né? Do jeito que vocês, né? Joga isso aqui para o registrador, faz a soma, né? E imprime. Depois joga isso aqui para dentro da variável de resposta e imprime para ver no que dá. Vocês vão perceber aí que é necessário tirar o zero justamente para fazer com que esse número seja um número trabalhado aí como um número decimal, tá? Eu acho que é isso, certo? Faça o teste também, né, de fazer uma soma, né? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou fazer uma soma de 5 mais 6. O resultado aí foi um ponto e vírgula, né? Então provavelmente, né, o resultado que gerou lá na tabela ASCII corresponde a um ponto e vírgula, né? Vamos colocar aqui 7 mais 7, deu um número vazio aí, às vezes nem tem nada. 8 mais 8, deu arroba. Então quando extrapolar, quando for maior do que 9, né, ele vai procurar sim o resultado da tabela ASCII e vai imprimir qual é esse valor, né? O B maiúsculo, né? 9 mais 9 deu B maiúsculo. Então é interessante que vocês abram a tabela ASCII 2, façam esses testes, né? E analise, né, o que tá acontecendo aí, né? Coloca o número em binário, né? O 9 aí no caso, 9 mais 9 em binário, faz a soma em binário e olha o resultado e procura na tabela ASCII 2 para ver se confere, certo? A gente fica por aqui. Qualquer dúvida pode entrar em contato por e-mail, por WhatsApp, né, pelo fórum da disciplina, tá bom? Ou nos horários de atendimento. Um abraço a todos, até mais.